Fala galera, tudo jóia? Rapaz, acabei de ver esse vídeo aqui do Arthur, do Val. Parece que estão pedindo. Parece que o MP pediu a prisão do Ben Mendes, cara. Porra, que história é essa? Vou reagir aqui agora, então não dê uma olhada na notícia. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Querem prender Ben Mendes. Será que é isso mesmo? Acabei de ver aqui o vídeo dele. Opa, calma. Já tá saindo. O vídeo dele tá com 28 minutos, né? E tá indo bem até de visualização. O que será que aconteceu? Ele mesmo me mandou. Falou, Arthur, reage esse vídeo que esse vídeo é importante. Não reagir, é um react espontâneo. Eu vou pôr na velocidade 1. Então eu vou fazer o react do react. É exatamente isso. 1,5, tá? Porque eu sei que o vídeo tá longo e ele fala daquele jeito devagar dele. Então vamos ver que história é essa. Já dá o like no vídeo e vamos começar. Lembrando que este sábado tem manifestação. Galera. Dá o like, por favor. Like no vídeo. Se puder dar um comentário e compartilhar. Pra ajudar o nosso canal. Ainda é pequeno, né? Ainda estamos crescendo. E vamos que vamos. E, hoje, quinta-feira, você tem compromisso comigo, tá? Live para mostrar para você qual é a nova ferramenta que você vai utilizar para ganhar dinheiro trabalhando da sua casa, ganhando em dólar, tá? Não vou me estender aqui, mas é uma ferramenta onde basicamente você vai unir a ideia de um aplicativo com ferramentas de inteligência artificial que vão fazer toda a programação para você. E aí você pode usar, irmão, por um monte de coisa. Você pode usar para contador, você pode usar para negócio, para padaria, você pode usar isso para ideias. Não precisa ser um problema. A tua ideia. Vamos lá? Aí, começando agora. Foi. Eu recebi do meu pai e da minha mãe honestidade na vida. Eu não continuei trabalhando foi porque veio uma medida do governo que ninguém poderia sair às ruas e ninguém poderia trabalhar. Porque a senhora não vai conseguir me denunciar por dinheiro na cueca. A senhora não vai conseguir me denunciar por mala escondida de dinheiro. Ixi. A quem interessa a minha prisão? O Ministério Público Federal, este órgão aqui, me fez uma notificação na data de hoje, há poucas horas, porque deseja a minha prisão. Nossa, cara, isso é outra coisa. O Ministério Público Federal, que é a prisão. Então, assim, vamos lá, é aquela história que a gente sempre fala, né, meu? Pô, tem escândalo de INSS, tem escândalo de Banco Master, mas querem prender quem? O Ben Mendes? Cara, aí a própria credibilidade do órgão vai por água abaixo. Você sabe que o Ministério Público, né, vira e mexe. Tem alguns procuradores que querem aparecer e fazem ações absurdas. Eu já fui alvo de várias, né? Por exemplo, duas mulheres que quiseram me prender por racismo por causa dos meus áudios da Ucrânia. É demais, né? Vamos lá. Lembrando, galera, da situação lá que teve do Banco Master todinho, e do INSS também. O MPF ele foi bem brando, vamos dizer assim, com um crime que foi muito mais grave. Eu não estou tirando a credibilidade do MPF, não. Eu só estou comentando os fatos, né, que infelizmente dão pra gente uma ideia meio que de perseguição. Não sei se é o caso, ainda estou assistindo aqui, né? Vamos lá. Pergunta, a quem interessa a minha prisão? A quem interessa que eventualmente eu me torne inelegível e não possa eventualmente disputar algum dia eleições? A quem interessa? Eu estou com a notificação, despacho que eu recebi, olha aqui, Ministério Público Federal. O documento assinado pela Procuradora da República, a senhora Nádia Machado Botelho, Procuradora da República. E a data com que ela assina aqui é justamente a data na qual eu gravei em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denunciando os marajás, falando sobre o rei dos penduricalhos que é lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Denunciando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais custa bilhões do orçamento. Denunciando que centenas de juízes, mais de 700 juízes, receberam mais de 100 mil reais por mês. Aí no mesmo dia, a Procuradora da República, do Ministério Público Federal, assina esse documento e eu recebi hoje há poucas horas. Nossa, cara, isso é outra coisa também, né? O cara solta o vídeo, a mulher assiste ou não. Isso não é uma intimidação? Que eficiência, hein, Ministério Público? O cara solta o vídeo no mesmo dia, vocês vão lá e denunciam. Que eficiência, hein? É foda. Eu vou te falar, o Ministério Público faz um trabalho muito importante pro Brasil, de verdade. Se não fosse o Ministério Público, irmão, a gente não tinha como prender corrupto, a gente não tinha como investigar uma série de crimes, inclusive federais, aqui no Brasil. Aí vocês ficam fazendo essas coisas, vocês jogam fora a credibilidade da instituição. Que o Ministério Público, então, deseja a minha prisão. A quem interessa a minha prisão? E eu vou falar o motivo. Vou explicar pra vocês aqui. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir da manifestação de número tal, recebida na sala de atendimento ao cidadão deste parquê é Ministério Público, noticiando suposto estelionato qualificado
artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, tendo em vista possível recebimento indevido do auxílio emergencial por Benoni Benjamin Cardoso Mendes. O Ministério Público Federal está querendo a minha prisão por ter recebido na sala de atendimento ao cidadão. Não foi uma denúncia anônima. Alguém foi recebido na sala de atendimento do Ministério Público Federal. Qualquer um de nós aqui agora, se tentar entrar ali, vai ter dificuldade. Mas alguém foi recebido na sala de atendimento do Ministério Público Federal me acusando de ter praticado estelionato qualificado. E a promotora recebe, notifica, mas eu vou mostrar pra vocês aqui que ela não deveria sequer ter recebido isso. E ela deveria, na verdade, ter dado voz de prisão a quem entrou lá dentro pra fazer essa denunciação. Voz de prisão por denunciação caluniosa. Mas ela fez? Não, ela não fez. E eu vou provar o porquê dela ter o dever de ter feito dado a voz de prisão por denunciação caluniosa. Eu vou mostrar nos próprios documentos dela. Aqui, nos próprios documentos do Ministério Público Federal. Mas não. Ela me notifica, assino o despacho e hoje eu recebo uma notificação há poucas horas. E eu vou mostrar pra vocês. Essa acusação de que eu recebi Nossa, mano, imagina como é que tá a cabeça do Ben Mendes uma hora dessa, hein, mano? O cara tá pontuando bem, tá indo bem pra governo, né? Lá no... Esqueci agora o estado, acho que é Minas Gerais, não sei. Pô, o cara tá pontuando bem. Rapaz, começou a surgir um monte de denúncia, começou a surgir um monte de coisa no nome do cara. Bicho, é complicado você querer ser um político aqui no Brasil, pô. Parece que a partir do momento que você se anuncia e começa a tomar lugar de figuras mais tradicionais da política daqui, amigo, parece que o clima pesa, velho. E tu fica num cerco ali que te desmotiva. Pô, já pensou toda hora tu ter que responder por qualquer coisa que tu tá fazendo? Quem é que vai querer ser candidato assim? Tem como, pô. auxílio emergencial indevido é uma acusação falsa. Ela é uma acusação falsa. E a procuradora da República, que é uma promotora, ela deveria ter agido de ofício em prisão de acordo com o 171 do parágrafo 3º. E eu vou explicar pra vocês por que é mentira a denúncia. Porque a denúncia ela é uma denúncia mentirosa. Vamos lá. Estão dizendo aqui, olha, o manifestante narra que Benoni não faria jus ao benefício, pois seria influenciador digital de relevância, com ao menos 1.830.000 inscritos em seu canal no YouTube, ativo desde 20/10/2019. Afirma que a quantidade de inscritos e de visualizações aliadas à sua condição de jornalista advogado. Nesse momento aqui, a procuradora, se ela fosse uma servidora pública que estivesse disposta, naquele momento, a fazer justiça, ela deveria ter dado voz de prisão no denunciante nesse momento aqui, olha. Por causa disso aqui, ó, vejam só. Ativo desde 2019. Afirma que a quantidade de inscritos e visualizações aliada à sua condição de jornalista advogado. E eu vou mostrar pra vocês por documentos. Afastaria o seu enquadramento entre as pessoas elegíveis para receber o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. Não pulem esse vídeo. Por que ela deveria ter dado voz de prisão para o denunciante? Por denunciação caluniosa. Quem fez a denúncia, esse vagabundo que fez essa denúncia falsa, que deveria ter saído daqui preso. Mas a quem interessa que eu seja preso? A quem interessa que eventualmente eu me torne inelegível? Será que é porque na última pesquisa do Instituto Veritá, como segunda opção de voto, eu estou com quase 10%? Olha aí, ó. Como segunda opção de voto, eu estou à frente do atual governador e à frente do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Será que é porque eu estou crescendo nas pesquisas e porque sou hoje o pré-candidato o único pré-candidato verdadeiramente de direita que tem a capacidade moral, inclusive, É verdade isso. de denunciar tudo isso? Ele é o único pré-candidato de direita de verdade, tá? Estou denunciando aqui no estado de Minas Gerais e fazer um governo verdadeiramente, um governo íntegro. Será que é por isso que eu sou o único pré-candidato com essa possibilidade de futuro? Vamos lá, eu quero mostrar pra vocês primeiro isso aqui, ó. Isso aqui é um documento bancário, tá? Isso é um documento bancário. Por quê? Porque sim, em 23 de abril de 2020, a pandemia da Covid-19 iniciou em março, vocês sabem disso. Em abril de 2020, eu era um professor e tradutor de língua inglesa. Eu sempre fui trabalhador, eu nunca fui vagabundo. Eu nunca mamei nas tetas do Estado. Eu nunca fui de viajar em jatinho, de vagabundo. Eu nunca tive contratos milionários, contratos estranhos com vagabundo. Eu nunca tive isso. Eu sempre fui um cidadão comum. Eu trabalhava. Então veio a pandemia. Com a pandemia, a primeira coisa que os meus alunos fizeram foi cortar as aulas de inglês. Eu era professor e tradutor de inglês. Afinal, eu não podia mais ir à casa de ninguém. Existia uma medida sanitária de lockdown que ninguém podia estar em contato com ninguém. E aí eu perdi meus alunos. 1, 2, 3, eu perdi todos os meus alunos, restando apenas, se eu não estiver enganado, um aluno. Que eu fazia aula virtual. Um aluno apenas. Um aluno. Que me restou. Eu, casado, com a minha filha mais velha, à época. Então, naquela condição, eu, sim, fazia jus ao auxílio emergencial do governo federal. E eu me inscrevi, como milhões de brasileiros. Por quê? Porque a minha fonte de renda, que era o inglês e as traduções, cessou. E eu era, então, elegível. Eu ia deixar... A procuradora
do Ministério Público Federal? Ela queria que eu deixasse a minha mulher e a minha filha passando fome? É isso? Eu não era, à época, procurador de república com salário astronômico, não? Então eu deveria ter deixado a minha filha passar fome? Eu não deveria valer do auxílio emergencial do governo porque o governo me impediu de trabalhar? Eu não continuei trabalhando foi porque veio uma medida do governo que ninguém poderia sair às ruas e ninguém poderia trabalhar. Então por causa disso, porque a minha vida inteira eu trabalhei. E aí eu me inscrevi e recebi as parcelas do auxílio. Só que eu recebi do meu pai e da minha mãe honestidade na vida. O meu pai e a minha mãe me ensinaram os valores da honestidade do trabalho. Então... Você vê como o Ben Mendes... Só uma observação, tá? O vídeo tá com 9h47. Ele tá na frente do Ministério Público, ou seja, ele tá numa externa, falando de uma vez. Pá, liga a câmera. Pá, 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 pá. Baita capacidade de comunicação desse cara, tá? Assim que eu... Ó, é mesmo, bicho. Pô, pra mim é difícil pra caramba chegar aqui assim, você... Tá certo que... Pô, ele viveu isso, né? É mais fácil pra você contar uma história do que você viveu, né? Só que não tira o mérito da capacidade de desenvolvimento das ideias que ele tá mostrando certinho no vídeo. Mas é foda, velho. Eu tô aqui penando pra fazer roteiro. Poder produzir aqui. Mas isso aí a gente pega com o tempo. Com a experiência e tudo mais. Comecei a publicar as reportagens da Ronda do Consumidor que eu já fazia antes, voluntariamente, sem receber um centavo por isso. Eu não tinha parceria com o YouTube e não tinha parceria com o Facebook. Eu fazia gastando dinheiro do meu bolso como professor de inglês. Então assim que começou a entrar... Aliás, não foi isso. Quando o Google mandou uma carta pra mim, propondo a parceria, por quê? Porque em 11 de fevereiro de 2020, o meu canal não tinha nem 1.000 inscritos no YouTube. Em 11 de fevereiro de 2020. Aproximadamente no princípio de março que eu tinha 10.000 inscritos no meu canal de YouTube. É mentira que eu tinha 1.830.000. E a promotora deveria ter dado voz de prisão no vagabundo que fez essa denúncia. Mas a quem interessa a minha prisão? A quem interessa? Calma aí, Ben Mendes. Calma aí, Ben Mendes. Calma aí, meu. Calma. Pô, ele tinha 1 milhão de inscritos. Ah, tá preso. Calma. Mas vamos continuar que eu tenho documentos pra provar aqui o que eu estou falando. Então, quando o Google mandou, porque... Quando o Google... Ô, mano. Quando o Google... Ô, louco. Não é assim. Quem não trabalha com o YouTube não entende. Não é assim, você conquista um número de inscritos e aí o YouTube, o Google, o Facebook fala, vou te dar dinheiro agora. Não é assim que funciona. Primeiro eles têm que enviar uma carta, você faz um cadastro para parceria. Depois eles enviam uma carta com PIN e esta carta você entra o número PIN e aí depois de 30 dias, no mínimo, é que você começa a receber os primeiros... E outra coisa, você precisa ter um mínimo de valor acumulado para você começar a sacar. Entendeu? Primeiros centavos. Porque quem começa a receber em Google sem um canal grande, começa a receber poucos reais. E nós estávamos... Isso é verdade, pô. Eu tô penando nessa porra. Eu acho que eu no meu Google Ads eu tô com 4 reais, pô. Eu já tenho o quê? Uns 4 meses. 4 meses eu tô ganhando. Eu tenho 4 reais na minha conta do AdSense. É fácil como a galera mostra aí na internet, não. Num contexto de pandemia. Vocês acham que a carta chegou rápido pra mim? A carta demorou pra chegar. Então por isso é que eu recebi a primeira parcela. Eu tinha direito, eu não recebia, eu não tinha salário, eu não tinha outra fonte de renda. O governo me proibiu de trabalhar, então eu recebi. Só que, diferente dos vagabundos que querem me retirar da corrida, eu voluntariamente, assim que comecei a receber, que o dinheiro caiu na minha conta, eu procurei à época o meu advogado, à época, e hoje eu entendo que era Deus atuando lá em 2020. Era Deus atuando. Eu procurei ele e falei assim, aqui, agora eu tenho um novo trabalho. Agora eu estou fazendo as reportagens e eu estou recebendo por isso, porque eu tenho uma parceria com o Google e com o Facebook. Eu quero devolver as parcelas do auxílio emergencial que eu recebi. E aí ele falou comigo à época, não, mas então por que você não devolve só as que você recebeu depois da carta do Nossa, Google? pelo amor de Deus, cara. Não, você devolveu tudo ainda? Que atitude, hein, bicho? Você conhece alguém que fez isso? Eu não conheço ninguém que fez isso. Bem, isso é foda, Ben Mendes, na moral. Não, eu quero devolver tudo. Porque hoje eu já tenho uma fonte de renda que eu quero devolver tudo e quem sabe outras pessoas estejam precisando e esse dinheiro seja para essas pessoas. Hoje eu entendo que era Deus atuando no meu coração. Por quê? Porque isso aqui chegaria para mim uma notificação para uma tentativa de prisão. Imagina se eu não tivesse feito as devoluções. Imagina o que teria acontecido comigo. E aí eu devolvi, mesmo as que eu tinha direito.
mesmo as que eu tinha direito. E aí, a promotora tá dizendo aqui que eu recebi R$3.900 indevidamente. Não, assim, R$3.900. Então, o Ben Mendes, ele fraudou pra receber R$3.900. Faz nem sentido. Isso é mentira cara. dela. É mentira dela. Porém, senhora promotora, mesmo tendo recebido 3.900, como a senhora disse, sabe quanto que eu devolvi? Eu devolvi 5 mil... Cadê os dados? Eu devolvi 5 mil... Cadê? Eu devolvi 5.381,79. Mesmo... Deixa eu falar uma coisa, isso aqui é outra coisa que me chamou a atenção no Ben Mendes, tá? Quando eu fui conhecer ele, eu fui meio com o pé atrás, né? Falei, vai o Celso Russomano, eu já vi os vídeos dele meio com o pé atrás, e os vídeos que eu via realmente não tinha nada demais, né? No sentido de não gostar dele. A galera, não, ele é um cara legal, ele é um cara legal. Quando eu conheci ele, que eu vi ele, mano, assim, cara, o cara com carro popular, com a galera dele trampando mesmo, lá de muleta, com o pé quebrado, pá, não sei o quê. Não, o cara é de verdade, meu. O cara tá no esforço aqui. Ele não é ele fala, ele parece um playboyzão, né? Não é não, cara. Você viu os valores aqui? Recebeu 3.900 e ainda devolveu 5 e pouquinho. Isso lhe parece, né? Grandezas de pessoas. Puta bem, você é fudido, velho. Você é da hora, velho. tendo recebido 3.900. Sabe por quê? Porque diferente do vagabundo que a senhora recebeu, Pô, meu bem, vocês estão fudidos. dentro da sua sala, e que deveria ter recebido voz de prisão por denunciação caluniosa, diferente desse vagabundo que a senhora recebeu, eu fiz a devolução conforme a minha consciência mandava, que era em qual sentido? Se eu recebi, mesmo tendo direito, mas agora eu tenho um bom emprego, e tem pessoas que estão precisando, eu vou fazer a devolução com valores corrigidos. Não, inacreditável, cara. O Estado brasileiro me deu R$3.900 que eu tinha direito, e eu devolvi pro Estado brasileiro 5.381,79. E a senhora hoje quer me prender. Porque a senhora recebeu um vagabundo dentro da sala da senhora. Porque quem faz notícia falsa, denunciação caluniosa, é vagabundo. E a senhora quer me prender por isso. Por eu ter sido honesto. A senhora quer me prender por eu ter sido honesto. Se a senhora quiser bater um papo comigo, eu posso falar pra senhora acerca de alguns políticos vagabundos que tem aqui no estado de Minas Gerais, que eles têm desviado, envolvidos em desvio de bilhões de reais. Um, inclusive, teve até um jatinho apreendido. Então, se a senhora estiver querendo trabalhar, a gente pode conversar. Mas talvez não seja interessante pra senhora. Nossa. Cara, os documentos estão todos aí. Caralho, que O lapada, cara velho. recebeu, ele era professor de inglês, recebeu R$3.000 de auxílio, devolveu 5.000, se tornou jornalista depois do fato, se tornou advogado depois do fato, e o canal de YouTube dele também só monetizou depois do fato. Acabou. Cara, Benoni, você é foda, velho. As 2 vezes esse ano, já tentaram te cancelar, a segunda vez já. A primeira ele só, não, peraí, toma aqui o vídeo, e agora ele toma essa chuva de documentos. Vai ser bom ter esse cara candidato, viu? Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Eu, uma vez, quase fiz um acordo sem saber o que eu tava fazendo na esfera criminal, lá de 2016. O Ministério Público, na época, me ofereceu um acordo, ó. Tá tudo certo aqui, você paga uma cesta básica. Se for pra se livrar do problema, aí meu advogado falou, não. Se você fizer um acordo, você assume que você é culpado, você assume que você fez. Opa, e eu perco o réu primário? Não, pera lá, tá louco. Aí eles oferecem um acordo ainda. Não, às vezes você fala, puta, eu vou fazer um acordo aqui. Ó, eu fechei um acordo com o Ministério Público, de um processo que eles abriram contra mim. Informação pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Sergipe. Porque quando dá a contratação lá do Wesley Safadão, eu falei, né, um monte de coisa, xinguei as pessoas de filhas da puta, falei de chimpanzé, não sei o que lá. Aí teve o acordo. A minha advogada até falou, cara, mesmo você não estando errado no mérito, faz o acordo. Faz o acordo pra você tirar uma dor de cabeça da sua frente, porque, de fato, né, é um saco você ter esse problema. E eu fiz um acordo e pedi desculpa na live. Não discordo do mérito, tá? Eu nem acho de verdade que eu deveria pedir desculpa, mas eu pedi porque eu fiz o acordo, né? Mas realmente é foda você fazer um negócio e falar, puta, cara, não sinto que tá no meu coração isso, né? Outra coisa, ó, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois de eu ter feito o podcast com o Tadala Felas. Tá ao vivo aí, procura esse momento do podcast que a gente fala disso. O Tadala, ele conta uma vez, né, que ele foi preso e saiu um monte de matéria falando que ele tinha sido preso e que tinha arma, que tinha droga, e depois descobriram que não tinha droga, que não era droga. A gente tem que pensar, inclusive, num projeto de lei para o seguinte: se uma pessoa for injustamente acusada de alguma coisa e saiu a matéria, ou injustamente presa por causa de alguma coisa e saiu a matéria, os veículos de imprensa têm que ser obrigados a notificar e dar notícia depois, com manchete e tudo, de que aquilo estava errado. Mas, na verdade, isso já acontece, né? O direito de retratação, isso não já existe. Mas, enfim, concordo plenamente. Pô, se o veículo de imprensa... Porque já é crime.
por exemplo, um jornal, ele não pode simplesmente jogar uma notícia sem antes ter a certeza de que ela é verdadeira. Ela não pode fazer ilações e nem pode jogar uma notícia falsa sem verificar as fontes, né? Se ela faz isso, obviamente, o mínimo que ela pode fazer também é se retratar, né? Pô, que ter. Tem que ter. Porque, por exemplo, quando 2 doadores do MBL foram presos, suspeitos de lavar 400 milhões de reais, além da prisão, né, completamente injusta, nunca ninguém notificou depois, né, realmente não tinha nada, eles eram inocentes e a prisão foi errada. Nunca falaram, nunca deram essa notícia. Ben Mendes pra Ben Mendes, você vê igual, ele dá uma enfeitada no pavão também, hein? Oxe, 28 minutos de vídeo, irmão. Eu faço esse vídeo em 7 minutos, vai. Tá bom, vai. Mas muito bom, Ben Mendes, parabéns. E é isso aí, tá reagido. Um abraço e vamos questionar tudo. galera, é aquilo que a gente conversou, né? Aquilo que eu falei lá atrás. Tá muito difícil você ser um candidato que vá desafiar o sistema, que vai fazer algo diferente do que já tá aí, né? A gente tem uma classe política bem antiga, velhos nomes. Aqui na minha cidade, Roraima, são os mesmos nomes, a mesma galera, a mesma família, o mesmo grupo de amigos. E aí, se tu vai fazer tu vai se contrapor, né? Se tu vai competir, vamos dizer assim, com essa galera para se eleger e tudo mais, porra, tu sofre um peso muito grande. Você não pode desviar uma linha. E enquanto essa galera aí que a gente sabe que tem, não é que sabe, né? Mas tá saindo em notícias que tem algum tipo de envolvimento com coisa errada, eles seguem numa campanha muito tranquila, pô. Eles seguem pedindo voto normalmente, seguindo o seu trabalho normalmente, sua candidatura normalmente. E, e a galera que quer fazer realmente um trabalho sério acaba respondendo por coisas que, pô, ao meu ver, parece ser perseguição, né? Enfim. Valeu, galera. Deixa os comentários aí, deixa a sua opinião, eu quero saber. Fala pra mim o que você tá achando dos meus vídeos, beleza? O que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, tá bom? Me chamo Greg Loban, sou aqui de Boa Vista, Roraima e estamos tocando esse projeto junto aí. Valeu!